Você está pronto para descobrir algo que vai abalar completamente tudo o que você acredita sobre a morte? Porque o que vou revelar agora não é teoria, não é especulação, não é filosofia barata, é o testemunho direto de um dos santos mais poderosos que já caminhou sobre esta terra. Padre Pio, o homem que carregou as chagas de Cristo no próprio corpo, o santo que podia bilocar, ler almas e prever o futuro, revelou algo absolutamente aterrorizante sobre o que acontece com sua alma no exato momento do seu funeral. E quando você entender isso, quando você realmente compreender o que ele disse, sua vida nunca mais será a mesma. Nunca mais. Porque a verdade é esta. Neste exato momento, enquanto você assiste a este vídeo, você está completamente despreparado para o que vai enfrentar, completamente. E o tempo está se esgotando mais rápido do que você imagina. Mas antes de continuar, eu preciso que você faça algo. Por mim agora mesmo. Vá até os comentários e escreva apenas uma palavra. Preparado. Escreva preparado se você realmente acredita que sua alma está pronta para o que vai enfrentar no momento da sua morte. Ou escreva despreparado. Se você reconhece com honestidade brutal que não está pronto para o que vou revelar neste vídeo. Faça isso agora, antes de continuar assistindo, porque o que você vai descobrir nos próximos minutos vai te fazer questionar completamente essa resposta. Vá lá, escreva nos comentários agora mesmo, preparado ou despreparado. Eu quero ver quantas pessoas têm a coragem de ser honestas consigo mesmas. E depois me diga, você teve coragem de admitir a verdade? Vou ser direto com você, porque não há tempo para rodeios. A maioria das pessoas vive como se a morte fosse algo distante, como se fosse um problema futuro que pode ser adiado indefinidamente. Mas Padre Pio viu além do véu. Ele não apenas falou sobre a morte teoricamente. Ele testemunhou, ele experimentou, ele viveu as realidades espirituais que a maioria de nós ignora completamente até que seja tarde demais. E o que ele revelou sobre aquele momento específico, aquelas horas cruciais. Quando seu corpo está sendo velado, quando as pessoas estão ao redor do seu caixão, é algo que vai arrancar você da sua zona de conforto espiritual. Porque naquele momento, naquele instante preciso, algo está acontecendo com sua alma que determina literalmente seu destino eterno. E pouquíssimas pessoas, pouquíssimas mesmo, estão preparadas para isso. Deixe-me pintar um quadro. Para você, imagine sua própria morte. Não fuja deste pensamento. Encare-o de frente. Seu corpo está ali inerte, frio, sem vida. As pessoas que você amou, que você conheceu, que trabalharam com você, estão reunidas. Algumas choram, outras consolam. Algumas talvez estejam apenas cumprindo o protocolo social. Flores ao redor, talvez uma música suave tocando. Tudo parece tão final, tão definitivo. Mas segundo o Padre Pio, isso é apenas a superfície, apenas o que os olhos carnais podem ver. Porque enquanto isso acontece no plano físico, algo absolutamente extraordinário, algo infinitamente mais importante, está ocorrendo simultaneamente no plano espiritual. Sua alma, separada agora do corpo que a aprisionou por décadas, está passando por uma experiência que é, ao mesmo tempo, julgamento, revelação e despertar. E o que Padre Pio revelou sobre essa experiência vai muito além do que a maioria dos pregadores têm coragem de dizer dos púlpitos. A primeira coisa que você precisa entender é que sua alma no momento da morte não adormece. Ela não entra em algum tipo de inconsciência confortável. Pelo contrário, Padre Pio enfatizou repetidamente que a consciência da alma após a morte é mais aguçada, mais vívida, mais penetrante do que nunca foi durante a vida terrena. Pense nisso. Durante toda a sua vida, seus sentidos físicos, suas preocupações mundanas, suas distrações constantes formaram uma espécie de véu sobre sua percepção espiritual. Mas no momento da morte, esse véu é rasgado violentamente. Sua alma vê com clareza absoluta pela primeira vez. E o que ela vê primeiro? Ela vê a si mesma. Não da maneira superficial como você se via no espelho todos os dias, mas como você realmente é, como Deus sempre te viu com cada pensamento,
cada intenção, cada ação microscópica da sua vida inteira exposta sob a luz da verdade divina. Padre Pio descreveu isso como um momento de verdade inescapável. Imagine carregar uma máscara por décadas, uma persona cuidadosamente construída e de repente, num único instante, toda essa construção desmorona e você está nuidade. Mas não é apenas nudez, é revelação total. Cada pecado que você justificou, cada maldade que você racionalizou, cada hipocrisia que você escondeu até de si mesmo, tudo isso surge diante dos seus olhos espirituais, com uma clareza que é simultaneamente libertadora e devastadora. E aqui está o que é verdadeiramente aterrorizante. Você não pode mais se enganar. Durante a vida, nós humanos somos mestres em auto-engano. Criamos narrativas para explicar nosso comportamento. Inventamos desculpas. Comparamos-nos favoravelmente com os outros. Minimizamos nossos defeitos. Mas segundo o Padre Pio, tudo isso se torna impossível no momento da morte. A alma vê a verdade pura e não pode fugir dela. Agora, enquanto seu corpo está sendo velado, enquanto as pessoas estão olhando para aquela casca vazia que você habitou, sua alma está experimentando algo que Padre Pio chamou de um julgamento particular. Este não é o julgamento final. Esse virá depois. Este é um encontro pessoal, íntimo, aterrorizante entre você e Deus e acontece imediatamente após a morte. Não há período de espera confortável. Não há tempo para se preparar ou ensaiar suas desculpas. No instante em que sua alma se separa do corpo, você está diante do Juiz Supremo. E Padre Pio foi absolutamente claro sobre isso. Este encontro não é uma formalidade, não é um ritual simbólico, é um momento de verdade absoluta, onde cada segundo da sua vida é examinado sob a luz da santidade perfeita de Deus. Mas aqui está algo que vai chocar você ainda mais. Padre Pio revelou que durante seu funeral, durante aquelas horas, quando as pessoas estão reunidas ao redor do seu corpo, sua alma está extremamente consciente do que está acontecendo. Ela pode ver as pessoas, pode perceber suas emoções, pode testemunhar tudo. E esta percepção causa uma dor indescritível em muitas almas. Porquê? Porque naquele momento, talvez pela primeira vez, a alma compreende plenamente o impacto que teve sobre outros. Ela vê as lágrimas daqueles que amou, mas também vê com clareza dolorosa todas as oportunidades perdidas de demonstrar amor, todas as palavras duras que foram ditas, todos os momentos de egoísmo e indiferença. E não pode mais fazer nada a respeito. O tempo de ação acabou. O livro está fechado. A tinta secou. Padre Pio compartilhou que algumas almas experimentam um tormento particular porque veem claramente, talvez pela primeira vez, quantas pessoas suas ações negativas afetaram. Aquele colega de trabalho que você humilhou, ele está ali, talvez fingindo luto por obrigação social, mas sua alma vê a cicatriz que você deixou nele. Aquele familiar que você negligenciou está presente e sua alma percebe todos os anos de oportunidades desperdiçadas. Aquele amigo que você traiu pode estar oferecendo condolências à sua família, mas sua alma vê a ferida que nunca cicatrizou completamente. E cada uma dessas realizações é como uma lâmina perfurando a consciência recém-desperta da alma. Não por vingança divina, mas porque a verdade, quando finalmente confrontada sem possibilidade de escape, é inerentemente dolorosa. Mas tem mais. Alma. E esta guerra não é metafórica, é real, tangível no plano espiritual. De um lado, os anjos, especialmente o anjo da guarda que acompanhou aquela pessoa por toda a vida, estão apresentando diante do trono de Deus todas as boas ações, todos os momentos de arrependimento genuíno, todas as graças que foram aceitas. Do outro lado, os demoníos estão fazendo suas acusações, apresentando cada pecado, cada rejeição da graça, cada momento de rebeldia contra Deus. E a alma está ali consciente de tudo isso, testemunhando esta batalha pelo seu destino eterno. Padre Pio enfatizou algo crucial: as orações oferecidas durante o funeral tenso nesta batalha. Cada Ave Maria sincera,
cada oferecimento da missa, cada lágrima derramada com amor genuíno. Cria, por assim dizer, munição para os anjos usarem na defesa daquela alma. Isso explica por a Igreja sempre teve tanto cuidado com os rituais funerários. Porque existe tanta ênfase nas missas pelos mortos, nas novenas, nas orações contínuas. Não é superstição ou tradição vazia. É uma compreensão profunda de uma realidade espiritual. Durante aquelas horas cruciais, talvez dias após a morte, há uma janela onde as orações dos vivos podem fazer uma diferença literal, eterna, para a alma que partiu. Mas aqui está o que vai realmente te fazer pensar. Padre Pio alertou que muitas almas descobrem tarde demais que negligenciaram completamente sua vida espiritual. Elas viveram como se esta vida fosse tudo que existe, como se o mundo material fosse a única realidade que importa. Acumularam coisas, buscaram prazeres, construíram impérios de vaidade. E tudo isso se revela absolutamente sem valor. No momento da verdade, pior ainda, descobrem que essas buscas vazias os distraíram do que realmente importava, a salvação de suas almas imortais. Imagine o horror, o desespero absoluto de perceber que você desperdiçou a única vida que tinha, o único período de teste que Deus te deu, perseguindo coisas que, agora, literalmente agora, enquanto você está diante do juiz eterno, significam absolutamente nada. Padre Pio também revelou algo sobre a percepção do tempo após a morte, que é absolutamente fascinante. Para nós, presos no tempo linear, o funeral dura algumas horas, talvez um dia. Mas para a alma, liberada das limitações temporais do corpo, aquele período pode parecer uma eternidade ou um instante, dependendo do estado da alma. Para uma alma em paz, uma alma que viveu em graça, aquele período é como um momento de transição suave, embora ainda possa haver alguma purificação necessária. Mas para uma alma em angústia, uma alma que percebe a gravidade de seus pecados e ainda não foi julgada definitivamente, cada instante pode parecer uma agonia interminável. O peso da consciência recém-desperta, a percepção clara de todas as falhas, o medo do julgamento iminente, tudo isso se intensifica de maneiras que nossa mente terrena mal pode compreender. E tem algo mais que Padre Pio mencionou que vai te deixar sem dormir esta noite. Ele disse que algumas almas durante o funeral gritam desesperadamente para os vivos, implorando por orações, implorando por ajuda. Os vivos não podem ouvi-las. Estamos em dimensões diferentes agora. A alma vê os que ficaram, percebe sua dor, quer consolá-los, quer implorar por suas orações, mas não há mais ponte de comunicação direta. A separação é total. Pense na frustração agonizante disso. Você está ali, sua consciência mais vívida do que nunca, vendo seus entes queridos sofrerem, querendo desesperadamente dizer-lhes algo importante, querendo pedir-lhes que orem por você, que ofereçam missas, que não parem de interceder, mas você não pode. Você está do outro lado agora. E as únicas comunicações possíveis são aquelas que Deus permite através de meios extraordinários, meios raros e especiais. Isto traz um ponto crucial que Padre Pio sempre enfatizava: a importância vital de viver cada dia como se fosse o último, não de maneira mórbida ou paralisante, mas com uma consciência aguda de que nossa vida aqui é um teste, um período de preparação para a eternidade. Cada decisão que você toma, cada palavra que você fala, cada pensamento que você permite habitar sua mente, tudo isso está construindo o estado da sua alma, determinando como será aquele momento crucial quando você se separar do seu corpo. E Padre Pio era impiedosamente honesto sobre isso. A maioria das pessoas está completamente despreparada. Elas vivem no piloto automático espiritual, presumindo que terão tempo para se arrepender mais tarde, que podem continuar adiando sua conversão verdadeira, que Deus é tão misericordioso que no final tudo ficará bem automaticamente. Mas aqui está a verdade brutal que Padre Pio pregava sem hesitação. Deus é infinitamente misericordioso, mas também é infinitamente justo. E sua justiça exige que Ele respeite as escolhas livres que fazemos durante nossa vida. Se você escolhe viver sem
Deus, se você rejeita sua graça repetidamente, se você endurece seu coração contra Ele, então, no momento da morte, Deus respeitará essas escolhas. Ele não vai te forçar ao céu. Você pode, de fato, ter escolhido o inferno através de milhares de pequenas decisões ao longo de sua vida. E no momento do funeral, quando sua alma percebe isso, com clareza devastadora, já é tarde demais para mudar o curso. O destino está selado. Padre Pio compartilhava histórias de almas que ele viu através de sua capacidade mística de perceber o mundo espiritual. Ele falava de almas que estavam em desespero absoluto durante seus funerais, porque perceberam tarde demais que haviam desperdiçado sua salvação. Algumas dessas almas haviam sido pessoas religiosas externamente. Iam à igreja, seguiam rituais, tinham reputação de piedade, mas internamente seus corações estavam longe de Deus. Elas usavam a religião como máscara social, como tradição cultural, mas nunca realmente se entregaram a Deus com amor verdadeiro. E no momento da verdade, quando a alma está no adiante do juízo eterno, essas máscaras não servem para nada. Deus vê o coração, sempre viu, e naquele momento de julgamento particular, o coração é tudo que importa. Mas vamos falar também sobre o lado consolador desta revelação, porque Padre Pio não era apenas um pregador de terror, ele era um mensageiro de esperança. Ele dizia que para aquelas almas que viveram buscando sinceramente a Deus, que lutaram contra seus pecados, mesmo quando caíam, que se arrependiam genuinamente e continuavam tentando, o momento da morte e o período do funeral podem ser surpreendentemente pacíficos. Essas almas descobrem que a misericórdia de Deus é muito maior do que imaginavam. Elas podem precisar de purificação. E Padre Pio era muito sério sobre a realidade do purgatório, mas não estão em desespero. Elas sabem que o amor de Deus as espera, que a jornada acabará em união com Ele, mesmo que o caminho ainda inclua algum sofrimento purificador. Padre Pio explicava que o purgatório não é uma segunda chance de se arrepender. É um processo de purificação para almas que já se arrependeram, que já escolheram Deus, mas que ainda carregam as consequências e apegos dos pecados de suas vidas. Durante o funeral, algumas dessas almas já sabem que vão para o purgatório, paradoxalmente sentem tanto gratidão quanto apreensão. Gratidão porque não estão perdidas eternamente, porque Deus, em sua misericórdia, está-lhes dando esta, e se o oferecido por ela, tudo isso alivia seu sofrimento e acelera sua purificação. É por isso que Padre Pio estava constantemente pedindo às pessoas que oferecessem missas pelos mortos, que rezassem pelos que partiram. Não era sentimentalismo ou tradição vazia, era um conhecimento profundo de como as realidades espirituais funcionam. As almas do purgatório precisam desesperadamente de nossas orações e nós, os vivos, temos o poder de ajudá-las imensamente através de nossos atos de caridade espiritual. Mas deixe-me voltar ao momento do funeral, porque há mais coisas que você precisa saber. Padre Pio dizia que durante o funeral, a alma também se torna dolorosamente consciente de suas omissões. Não apenas os pecados que cometeu, mas as virtudes que deixou de praticar, as graças que rejeitou, as oportunidades de fazer o bem que ignorou. Pense nisso. Quantas vezes você sentiu uma inspiração para fazer algo bom, ajudar alguém, oferecer uma palavra gentil, fazer um sacrifício, mas ignorou essa inspiração, porque era inconveniente, porque estava ocupado, porque não queria se incomodar. Cada uma dessas inspirações rejeitadas era uma graça de Deus, uma oportunidade que Ele estava te dando para crescer em santidade e merecer mais graças. E no momento da morte, a alma vê todas essas oportunidades perdidas com uma clareza que causa sofrimento imenso. Padre Pio também falava sobre como a alma percebe durante o funeral o tempo desperdiçado em trivialidades, horas, dias, anos gastos em entretenimentos vazios, em fofocas, em preocupações mundanas que, no final, importavam absolutamente nada. Tempo que poderia ter sido usado para oração, para crescimento espiritual, para atos de caridade, desperdiçado em coisas que agora, na perspectiva da eternidade, se revelam completamente sem valor. Esta percepção,
Segundo o Padre Pio, é uma das dores mais agudas que muitas almas experimentam. Não é Deus punindo-as, é a própria verdade causando dor, a consciência dolorosa de oportunidades desperdiçadas que nunca voltarão. Agora, deixe-me te contar algo que vai te fazer questionar suas prioridades imediatamente. Padre Pio dizia que viu almas de pessoas ricas, poderosas, famosas, pessoas que o mundo considerava extremamente bem-sucedidas, em tormento absoluto durante e após seus funerais, porque perceberam que dedicaram suas vidas inteiras a construir impérios que não podiam levar consigo. Eles tinham mansões, mas suas almas estavam vazias. Tinham contas bancárias enormes, mas estavam espiritualmente falidos. Tinham fama, mas não tinham santidade. E tudo aquilo que perseguiram tão avidamente, tudo aquilo pelo qual sacrificaram sua paz, sua integridade. Seus relacionamentos revelou-se como fumaça, como vapor, como absolutamente nada diante da realidade eterna. Mas Padre Pio também compartilhava histórias de pessoas simples, pobres, segundo os padrões mundanos, cujas almas radiavam alegria e paz, mesmo no momento da morte e durante o período de purificação. Porquê? Porque essas pessoas haviam investido em tesouros celestiais. Elas viveram vidas de oração, de caridade, de humildade. Não tinham muito aos olhos do mundo, mas eram ricas diante de Deus. E no momento que realmente importa, o momento da morte e do julgamento, é apenas a riqueza espiritual que conta. Apenas ela. Padre Pio era particularmente enfático sobre a importância de morrer em estado de graça. Ele dizia que um único pecado mortal não confessado, não arrependido, sinceramente, pode ser suficiente para condenar uma alma eternamente. As pessoas acham isso severo, duro, extremo. Mas Padre Pio não estava fazendo as regras. Ele estava simplesmente comunicando a realidade espiritual que Deus revelou através da Igreja. Um pecado mortal é uma rejeição total de Deus, uma escolha de colocar algo, qualquer coisa acima dele. E se você morre nesse estado, você escolheu a separação eterna de Deus. Ele respeita essa escolha, por mais doloroso que seja para ele. Esta é a razão pela qual o Padre Pio insistia tanto na confissão frequente, no arrependimento sincero, na vigilância constante contra o pecado. E aqui está algo que vai te fazer repensar completamente sua vida. Padre Pio dizia que muitas pessoas vão para o inferno não por cometerem pecados espetacularmente malignos, mas por uma acumulação de escolhas pequenas e medianas que somadas representam uma rejeição fundamental de Deus. Elas não são assassinas em massa ou tiranos genocidas. São pessoas comuns que simplesmente viveram como se Deus não existisse. Colocaram seus desejos, seus prazeres, suas ambições acima de tudo. Ignoraram a voz da consciência repetidamente, adiaram o arrependimento indefinidamente. E, no final, através de milhares de pequenas escolhas, construíram uma alma que não pode e não quer estar na presença de Deus. O inferno nesse sentido não é tanto uma punição imposta externamente quanto a consequência inevitável dessas escolhas. Padre Pio também revelou algo sobre a presença de anjos e demoníos durante o funeral, que é simultaneamente reconfortante e aterrorizante. Ele dizia que os anjos, especialmente o anjo da guarda, estão ali invisíveis aos olhos humanos, mas presentes e ativos. O anjo da guarda que seguiu aquela pessoa fielmente por toda a vida, está agora apresentando diante de Deus toda a evidência em favor daquela alma. Cada momento de bondade, cada oração sincera, cada sacrifício feito, cada tentação resistida, tudo está sendo contado. Mas os demoníos também estão ali fazendo suas acusações, apresentando cada pecado, cada falha, cada rejeição da graça. E a alma está consciente de tudo isso, testemunhando este conflito cósmico sobre seu destino. Mas aqui está uma esperança poderosa que Padre Pio oferecia, a intercessão da Virgem Maria. Ele dizia que Maria, nossa Mãe Celestial, está presente de maneira especial no momento da morte para aqueles que a invocaram durante suas vidas. Mesmo almas que estão em perigo espiritual sério podem ser salvas pela intercessão de Maria se tiverem mantido
alguma devoção a ela durante suas vidas. Padre Pio conta